Gente, mil perdões. A minha internet deu falha aqui. Não sei se foi a minha internet ou se foi o Instagram, mas a gente vai voltar de um ponto muito importante, tá? Tô só esperando a Débora me mandar um convite pra gente voltar à live. Se vocês puderem apertar no coração pra live poder notificar, eu agradeço imensamente. Vai voltar de um ponto bem delicado, tá bom? Vamos esperar aqui a Débora entrar pra gente dar continuidade, tá certo? Tá conectando. Ai, Débora, desculpa, minha internet. Voltou. Minha internet tá me trollando real com essas oscilações. Eu achei que era a minha, que eu fiquei travando aqui. Ai, pera. Oi? Eu achei que tinha sido a minha. Não, mas foi a minha. Sim, gente, se vocês puderem apertar aí o coraçãozinho pra gente poder voltar do ponto que a gente partiu com a mesma quantidade de pessoas e pra gente dar continuidade. A gente voltou do ponto que a gente tava falando sobre dar dimensão pra família do que aconteceu, né? Do trabalho, enfim, do outro advogado, se teve outro advogado. Aí eu vi algum comentário assim, é melhor botar para o juiz a culpa. Gente, não. Que mentalidade é essa? Não pode fazer isso. A mentalidade é agir com ética. Independente de ser seu colega, de ser seu amigo, de ser seu namorado, de ser seu pai, entendeu? A gente tem que ser ético na questão. Se ocorreu uma falha técnica, ocorreu uma falha técnica. Essa falha técnica tem que ser dita para o cliente, entendeu? Tem que ser dita para o cliente. E é isso. A advocacia é isso. A gente não pode omitir para o cliente a verdade dos fatos e maquiar as verdades do fato com o judiciário, entendeu? Isso é como a Pamela falou, o criminal não é lugar para aventureiros, é uma verdade. E é isso, gente. É isso. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso com aquela família. Você vai colocar a culpa no judiciário, numa culpa que foi técnica. Você não pode fazer isso. Você está mentindo. E mentira na advocacia criminal, ela não se sustenta. Porque se você pegar uma advogada como a Fabíola, uma advogada técnica, que vai mostrar todos os pormenores do processo, você vai receber um processo na OAB. Por quê? Porque a gente tem que mostrar a técnica. É por isso que a gente estuda tanto. É por isso que a gente busca tanto se aprimorar. É por isso que a gente busca tanto as parcerias. Por quê? Porque quando a gente não tem aptidão suficiente de atuar no processo, a gente tem que buscar ajuda. A gente tem que estudar, entendeu? Agora, você tem que ser sincero na advocacia criminal. Você não tem como omitir, principalmente na advocacia criminal, que aquele cliente em si, ele tem um teor de estudo, de buscar saber qual é a realidade dos fatos, de buscar saber ali qual é a dimensão do problema dele, muito maior que os clientes das outras áreas. Gente, vai apertando o coraçãozinho pra gente conseguir voltar, como a gente estava na outra live, a gente estava com 180. Então, apertem aí no coraçãozinho, por favor, que a live caiu, aí voltou agora. Mas talvez, isso. Fabíola, acho que o que eu entendi é pelo receio de certos casos, né? Receio do cliente. Talvez não precisa falar do erro em si, do outro colega, mas diz que teve um equívoco, algo do tipo. A família tem que saber o que você vai mostrar a técnica. Errado. Isso. É a técnica. Você não vai falar, você não vai colocar o nome das pessoas. É a técnica. Isso. Vejam bem. Seguinte. Tecnicamente, você vai falar o quê? Olha, infelizmente, a tese jurídica entrada não condiz com o pedido que foi feito. Ou seja, ela está alegando aqui umas condições pessoais, infelizmente não é a via correta. E agora eu vou entrar com a via correta do que pra ser feito. Agora, a família precisa saber, você não pode maquiar a realidade dos fatos. Gente, isso é erradíssimo. Você maquiar a realidade dos fatos, você não pode maquiar a realidade dos fatos pra ninguém, em profissão nenhuma. Você gostaria que o seu pai e sua mãe morresse de uma coisa e o médico chegasse que ele morreu de outra? Que às vezes ocorreu uma imperícia médica e o outro médico escondesse aquela imperícia? Você ia gostar? Você ia gostar se fosse com você, com um familiar seu? Se fosse a sua mãe que tivesse com um erro médico, o outro médico acobertasse aquele erro médico que foi cometido? Então, assim, gente, vejam bem o que vocês estão defendendo. Não é uma classe, é a ética que vocês têm que defender. Eu defendo a minha classe até onde não atinge a minha ética. Entendeu? A gente tem que compactuar com a classe da gente, a advocacia, até onde a advocacia não atente contra a ética dos fatos. E ética, hoje em dia, é um artigo de luxo nas relações. Um artigo de luxo nas relações. Não façam isso, pelo amor de Deus. E principalmente na advocacia criminal. A advocacia criminal não tem espaço para amadores. Não tem espaço para mentirosos na advocacia criminal. Se você acha que você vai chegar e vai mentir para o seu cliente, conseguir maquiar a verdade dos fatos, eu sinto muito me dizer, mas você vai cair feio. Vai cair feio. A advocacia criminal não é espaço para mentiras, para amadorismo. É por isso que existem as ameaças. É quando você começa a mentir. Você não sabe mais qual é o limite ético. Aí você começa a mentir. Isso é erradíssimo. Quanto mais verdadeiro
Quanto mais probo você for para o cliente e dizer qual é a real dimensão dos fatos e a real técnica dos fatos, mais você cresce a sua autoridade profissional, mais o seu grau de confiança, para o cliente cresce. Agora sim, se você acha que você vai maquiar a verdade dos fatos, que você vai omitir a verdade dos fatos para o cliente, você está completamente enganado e na seara errada. Porque a seara criminal não tem espaço para isso. Não tem espaço para isso. Também acho. Tem que ser uma postura proba, né? Sempre, sempre. Eu acho assim que o corporativismo é uma coisa e ética é outra. Eu amo a advocacia, eu não deixo ninguém falar da minha profissão. Eu acho que existem excelentes profissionais na advocacia, existem profissionais que trabalham muito, que estudam muito, que se dedicam muito, mas aí, a partir do momento que existe uma imperícia, sabe, uma atecnia no exercício da advocacia, eu não posso maquiar essa atecnia para o meu cliente. Eu tenho que ser probo com o meu cliente. Eu tenho que ser certeiro com o meu cliente e dizer, opa, aconteceu, infelizmente, uma tecnia aqui, mas que eu vou consertar. Entendeu? Eu vou consertar. Eu já vi vários processos que vieram para as minhas mãos e os meus clientes, mas o advogado de tal. Não, eu vou consertar agora. Meu momento com você é daqui para frente. É o conserto da situação. Agora, você dizer que você vai maquiar uma realidade, gente, isso é de um antiético, é até assim. Eu fico preocupada. Por quê? Porque o nosso compromisso é com a justiça e com a verdade. A partir do momento que você não tem um compromisso com a justiça e com a verdade, você está ferindo a advocacia. Você está ferindo o direito do seu cliente. Entendeu? Vamos seguir? Então, vamos lá. Faltou um tópico, Fabiola, a questão da consultoria nos processos que estão em segredo de justiça. Sim, voltamos para a consultoria e principalmente o segredo de justiça. Você pegou o número do processo? Pegou o número do processo? O número do processo já está ok na sua mão? Já está ok na sua mão? Aí você vai fazer o quê? Dizer que vai entrar em contato e vai definir a quantidade de tempo que você vai entrar em contato. Por que você vai definir a quantidade de tempo? Porque senão o cliente vai te ligar daqui 10 minutos. Por quê? Porque você tem que entender que para ele 10 minutos é como se fosse 24 horas. Porque ele tá emocionalmente abalado, ele tá ansioso, o tempo para ele tá demorando a passar. Porque tem um ente preso. Gente, o tempo para quem tá em liberdade é uma coisa e o tempo para quem tá preso é outro, completamente diferente. Um dia para quem tá preso é uma vida para quem tá solto. Uma vida. Então ele vai te ligar. Então deixe ele mais calmo, deixe ele a par da situação e diga, olha, eu ligo daqui 1 hora, eu ligo daqui 1 hora e meia, 2 horas. Eu vou ver que é a melhor análise do processo. Você vai analisar e vai ver o que precisa fazer. A partir do momento que você vai ver o que precisa fazer, você vai ver qual a complexidade do processo, quanto é que vai ser a precificação. O que dá para fazer, o que é que não dá para fazer. Eu vou só finalizar, antes de seguir, Débora, sempre analisar antes de seguir, que assim, eu vou dizer para vocês uma coisa muito simples. A vida, gente, ela coloca no lugar cada pessoa. Os antiéticos e os éticos. Não seja ético por comodismo e por conveniência. Se você é ético por conveniência, você está sendo antiético. Não existe conveniência na ética. Não existe. Não existe. Existe a ética, o que tem que ser feito. É duro o que tem que ser feito? É duro, mas tem que ser feito. Tá certo? E se você não faz, é porque você não é ético, é porque você é sujo. É porque você é sujo. Então não faça, não entre na advocacia e não faça o criminal. Porque você vai se sujar. Porque uma pessoa que é ética, que ela é antiética, ela não consegue separar a linha tênue da advocacia criminal para a criminalidade. Então você vai virar um criminoso. Você vai virar as estatísticas de criminosos. Então, assim, ética é invariável, gente. O que é ético. E todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Você faz o errado se você quiser. Não existe corporativismo na ética. Não existe. Ética é ética, independente do que for. E é isso que tem que ser levantado. A bandeira da ética. Agora, voltando para a precificação, eu só fiz esse adendo porque eu acho muito importante, sabe, gente, a gente falar sobre isso. E principalmente eu, como assim, já atuo na área, e eu acho que eu tenho um compromisso social de chegar aqui e dizer isso para vocês, entendeu? Eu tenho um compromisso social com isso. E voltando para a consultoria, aí você vai ver a complexidade do processo. Viu a complexidade do processo? Como é que eu vou precificar? Fabiola, e aí? Como é que eu vou precificar? Depende, gente. Depende do seu grau de experiência, depende do seu nível, depende de tantas coisas. No início, eu comecei com uma precificação muito baixa, entenderam? Eu comecei com a precificação lá embaixo. Por quê? Porque é o início, gente. É normal. Ninguém vai chegar cobrando 10 mil reais, 15 mil reais, 18 mil reais, 20 mil reais enfim, no primeiro habeas corpus, no primeiro pedido de liberdade. Não é isso, Débora. Não é isso. Ninguém cobra, é uma escadinha, né? Eu acho que a advocacia é uma escada. A cada momento que você adquire mais autoridade, mais experiência, você vai cobrando. Horários, isso.
E eu acho que é justamente isso. A Vanessa aí com a história dos 3.500. E é isso, falando, gente. Eu comecei nos 3.500 e aí a gente vai subindo, patamar, vai... Assim, a Gabi tá falando assim, no início você aconselha a tabela da OAB? Eu olhei, na minha primeira precificação, eu olhei a tabela da OAB. Mas depois eu não olhei mais. Por quê? Porque eu fui muito da realidade social do meu cliente. E da realidade social do meu cliente, eu fui muito com a minha sede de pegar os casos. Eu confesso pra você que o meu piso sempre foi 3.500, entendeu? Eu comecei nos 3.500 e fui subindo o nível. Mas, assim, eu acho que a tabela da UAB pode ser um parâmetro, entendeu? Pode ser um parâmetro, mas eu acho que depende muito do caso, sabe? Depende muito de inúmeros fatores, como condição social do cliente, a complexidade do caso. Eu aconselho sempre você cobrar por ato, porque eu acho que você cobrar por um processo, você acaba trabalhando muito mais do que aquele processo realmente te pagou. Eu acho, assim, que fica extremamente desgastante. Eu, Fabiola, aconselho a cobrar por ato. É uma resposta à acusação? Cobra aquela resposta à acusação. É uma audiência? Cobre pela audiência. Mesmo que o cliente diga, eu quero fechar o processo. Não, vamos trabalhar pelo ato? Favorece mais ao seu direito, você vai conhecer mais o meu profissionalismo. Aí você convence o cliente a fazer pelo ato. Por quê? Porque é muito mais fácil você fechar uma audiência por 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, depende aí do seu grau, do que você chegar e fechar um processo por 10.000. Você não acha, não? Você não acha que é muito mais fácil o cliente te comprar numa audiência de 2.000, de 2.500, 3.000, 3.500, e aí você depois chegar e cobrar 10.000 reais, e aí você indo cobrando isso gradativamente, aí tem uma audiência, depois já tem outra audiência, aí depois tem outra, aí tem os memoriais, tem o recurso. Então, fica mais fácil, entendeu, de você fidelizar o cliente. Agora, se você já chega com um montante alto de um processo, é inexperiência isso aí, gente. Você vai perder o cliente. Por quê? Porque o cliente está atrás também de preço. Então, você precisa fazer o protocolo de consultoria e também precisa cobrar um preço acertado para poder fazer aquilo. Entenderam? O que vocês acham? Vocês preferem cobrar o processo todo? Digam aí nos comentários. Ou vocês acham que por ato é melhor? Vocês acham que por ato é melhor? Eu vi a Nayara comentando aqui o que é correto. A tabela, às vezes, é surreal para jovem advocacia. Tem execução que eu não lembro por agora, mas acho que a base é 12.000. 12.000 para um jovem advogado é complicado. É impraticável. É complicado. É porque, gente, infelizmente, a OAB, ela tem, assim, uma linha um pouco defasada, né, da realidade da advocacia. A gente sabe que hoje a advocacia, a gente precisa ter técnicas de venda, ter técnicas de consultoria, ter técnicas de como você vai cobrar, ter técnicas de como você vai fidelizar o cliente. São inúmeras técnicas num procedimento só. Por quê? Porque senão você perde o cliente. E tem outro advogado que vai fazer ali pelo um terço do que você está cobrando. Por 2 terços do que você está cobrando. Eu particularmente acho que é mais fácil para quem está iniciando, para a jovem advocacia, para os primeiros passos na advocacia criminal, você cobrar por ato e tentar fidelizar no máximo de profissionalismo para o cliente, aquele ato específico, sabe? Porque, assim, é mais fácil, gente, é mais fácil. Porque se você cobra o processo todo, você acaba ali que você perde uma grande oportunidade, às vezes, de atuação, de crescimento, de fidelização. Então, às vezes, você acaba cobrando o processo todo e trabalhando muito mais por um preço muito menor do que você trabalharia pelo ato. Às vezes, 2 audiências, elas se pagam muito mais do que quem fecha, às vezes, o processo todo e trabalha ali 5 audiências, mais memoriais, mais um recurso, mas enfim. Então, assim, eu acho que quanto mais você cobrar pelo ato fragmentado, melhor é. A minha visão na prática da advocacia, eu acho. Eu costumo avaliar o cliente, Fabíola. Às vezes eu fecho o processo inteiro, mas dependendo da situação, eu acho que é mais fácil de fechar o contrato quando você cobra por ato. Eu acho. Mas assim, eu sempre explico bastante, ó, vai ter 5, 6 atos. Cada ato tem um preço, para ele não achar também que tem aquela fama do advogado que sempre está pedindo mais. Então, eu sempre explico. Explicar, é muito importante essa informação que você está fazendo aí, é muito importante. É muito importante você dar a dimensão do processo, entendeu? Isso. Olha, pode ter umas 3 audiências de instrução, como pode ter só uma, e o juiz ouvir todo mundo numa mesma audiência. Isso depende de inúmeros fatores, como, por exemplo, o horário da audiência. Às vezes a audiência pode ser adiada. Então, você tem que dar todas as dimensões para o cliente. Agora, eu particularmente acho, pela morosidade do processo criminal, que geralmente uma audiência para outra tem um delay aí de 3 meses, às vezes 4 meses,
meses, às vezes tem um ano de diferença. Então, às vezes eu acho que o cliente ele te pagar de maneira espaçada, como é um processo criminal, do que ele te pagar, por exemplo, um parcelamento todo mês, é mais fácil, sabe? Às vezes eu acho que é mais fácil. E assim, isso é uma coisa muito particular, gente. A gente aqui não tá dando uma fórmula exata. A gente aqui tá dando direcionamentos, entendeu? São dicas, né? Que você testa na sua carreira e vê se é possível, se não é possível. Agora, eu te garanto, eu tenho 4 anos e meio de advocacia. Depois que eu aprendi a precificar por ato e tentar ganhar por ato, eu tripliquei, ou mais que tripliquei, os meus faturamentos, porque eu cobrava totalmente errado o processo, trabalhava muito, por pouco, sabe? Eu trabalhava muito e por pouco. Hoje em dia eu consigo ganhar quase o preço que eu cobrava no início da minha carreira, um processo para fazer um ato. Um ato. Por quê? Porque eu consegui valorizar o meu ato, eu consegui vender melhor o meu ato, eu consegui criar técnicas de vendas, de consultoria que melhoraram muito os meus atos, entendeu? Deixa eu ver aqui. Sim, gente, essa história dos 3.500 não era por ato, não. É uma historinha específica do meu início de carreira, de como eu cobrava a precificação. É porque eu conto no curso, se eu contar agora eu vou perder muito tempo. Essa história é mais de 10 minutos para poder contar ela. Então, é uma história específica, mas não era por ato, não. Essa daí é uma outra coisa. Vamos lá, pediu o número do processo, como é que você vai converter agora? A ligação para uma consultoria paga. E agora a gente vai tirar aqui, eu vou fazer uma observação. Eu acho que existe muita hipocrisia nessa questão de consultoria, sabe? Nesse papo de, consultoria tem que ser paga por uma questão de valorização da classe e tal. Mas aí quem tá lá na labuta, quem tá lá atrás de cliente, quem se sustenta verdadeiramente da advocacia, que não fica só fazendo texto motivacional e que não fica só tratando a advocacia de maneira hipotética, ou que não fica dizendo que é advogado sem ser, ou que fica dizendo que advoga e não advoga. Isso aí é muito legal, assim, no texto, né, ilusoriamente. Agora, quem tá na labuta, quem sabe a diária da advocacia, quem recebe ligação de cliente, sabe que a conversão de dúvida para consultoria acaba, assim, dispersando o cliente, acaba, assim, infelizmente, assustando o cliente. Em alguns casos, sim, acontece. Eu acho que, às vezes, a consultoria, ela é um investimento, sabe? Você fazer, às vezes, a consultoria é um investimento, principalmente para quem tá começando. Por quê? Porque você tá ali muito novo e você tem que semear muito para poder colher na advocacia. Então, você vai aprendendo com as consultorias que dão errado, você vai aprendendo às vezes com os contratos que você não fecha. Então, é importante você entender e se oportunizar, às vezes, a fazer consultorias gratuitas. Agora, você não vai fazer uma consultoria gratuita pelo telefone. Você vai deixar aquela consultoria gratuita com um tom formal. Porque é muito importante a formalidade na consultoria. É muito importante a formalidade. Mesmo que você faça uma consultoria gratuita, é deixar claro o formalismo daquela consultoria e da sua postura profissional. Dizer que você está, sim, prestando uma consultoria, explicar de maneira técnica, de maneira precisa, reservar um momento para fazer aquela consultoria. Agora, aí cabe a você cobrar ou não cobrar aquela consultoria. Eu, geralmente, assim, eu cobrava e às vezes não cobrava no início de carreira, como até hoje. Às vezes eu cobro consultoria, às vezes eu não cobro consultoria. Depende muito do caso. A minha causa de maior quantidade de, assim, de honorários advocatícios, nos processos que eu tenho organização criminosa, meus tráficos, assim, altos, eu não cobrei consultoria. Não cobrei consultoria. Agora, quando o processo assim tem 6.000 páginas, 5.000 páginas, 3.000 páginas em diante, eu sempre cobro consultoria. Por quê? Porque dá muito trabalho para poder analisar e chegar para esclarecer todas as dúvidas daquele processo para o cliente. Agora, quando é uma coisa simples, de 50 páginas, às vezes eu cobro consultoria, às vezes não. Então, é uma decisão, acho que assim, sua. Agora, pensa uma coisa. Às vezes, você precisa passar por aquela experiência, entendeu? Da consultoria. Você aprende muito com aquela consultoria, você aprende demais. Por quê? Porque você vai estar ali num ambiente em que você vai estar negociando as suas habilidades profissionais e você vai tentar fechar aquele contrato. Então, é muito importante você entender que a consultoria, às vezes, ela é um investimento que você está fazendo na sua evolução, na sua percepção, na sua segurança como advogado, porque é óbvio que quanto mais você faz aquele procedimento, melhor você fica nele. A não ser que você não aprenda nada com o procedimento, que você faça o procedimento de maneira com desdenhosa. Então, você vai evoluindo com a consultoria, obviamente, né? O que é que você acha, Débora? Você acha que deve investir na consultoria gratuita ou não? Sempre só paga? Não, eu acho que depende muito, ainda mais dependendo da condição financeira do cliente. E até porque, ainda mais presencial, é lá que você vai passar a Segurança. confiança, segurança para o cliente. E ali vai ficar embutido, o valor da consultoria fica embutido nos honorários. Eu acho que realmente, assim, eu já cobrei, quando eu tive que ler uns autos muito grandes, 800, 500 páginas, eu cobrei.
Mas se foi algo ali início, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. É um Pois investimento. Eu acho que é um investimento também. Agora sim, você tem que pensar na sua mente o quê? Que às vezes vai dar errado a consultoria, é normal. Com o melhor advogado, ele já perdeu clientes na consultoria. Vai dar errado. Mas aí, quando der certo, aquele que dá certo, ele paga pelo aquele que deu errado. Entendeu? Então, assim, é um amadurecimento, é um investimento. Olha, eu já fiz consultoria que não deu certo. Que eu precifiquei errado, ou que eu não fiz o procedimento correto. Enfim. E tá tudo bem, gente, faz parte do processo. Nem sempre você vai fechar um contrato. Mas óbvio que, assim, na grande maioria das vezes, você consegue converter o contrato da consultoria. Se você tiver a técnica certa, o conhecimento certo, tiver, enfim, a postura correta do processo. Agora, uma dica que eu te dou, para transformar a consultoria, a dúvida em consultoria, é você ligar para o cliente, independente de você fazer de graça ou não, você deixar claro o formalismo da consultoria. E dizer, olha, não é uma simples dúvida, por quê? Porque eu vou ter que fazer uma análise do seu caso. Eu fiz uma análise do seu caso, do seu processo. E é complexo, sempre é complexo a questão criminal. Eu vou ter que entrar com pedido de liberdade. Então, eu preciso conversar com você pessoalmente. Agora, em épocas de pandemia, eu tô tentando fazer o máximo possível por videoconferência. Porque eu acho que a imagem atrai. Então, se você puder fazer a consultoria por videoconferência, agora nessa época de pandemia, faça. Por quê? Porque a imagem atrai. Pense que o cara pode estar no telefone, mas pode estar com o outro na mão mexendo no Instagram. Ou pode botar o fone, tá mexendo no Instagram, tá mexendo no WhatsApp, tá disperso, entendeu? Ou pode o menino tá correndo pela casa, a pessoa tá correndo na casa atrás do menino. E aqui não. Aqui você tem um contato direto. Você tem um contato, você vai prestar atenção em cada palavra. E quanto mais a pessoa presta atenção em você, mais ela vê o valor do seu trabalho, mais ela vê a sua competência, mais ela vê o seu profissionalismo. Então, quanto mais você fizer um contato visual ou um contato com ela, profissional, mais vai fomentar a sua autoridade e aumentar a segurança nela em te contratar. Ou seja, se puder ser pessoalmente, quando essa pandemia passar, ótimo, faça consultorias pessoalmente. Agora, se não puder, tenta videoconferência. Caso não dê videoconferência, faça por ligação. Agora, conversa no WhatsApp, pelo amor de Deus, não faça conversa no WhatsApp. Porque o delay da pessoa ouvir o áudio, pensar no que ela vai responder, fazer um áudio, tá dispersa aquela conversa ali, entendeu? Aí ela recebe uma notificação do Instagram, aí ela recebe outro WhatsApp, aí tá disperso o seu profissionalismo. Sempre faça a consultoria de maneira fluida. Quanto mais fluida, maior contato você tiver visual, você consegue envolver a pessoa no seu profissionalismo, você consegue envolver a pessoa na sua postura profissional, que é fundamental, tá certo? Fundamental. O que vocês acham? Estão gostando das dicas, gente? Aperta o coraçãozinho aí pra live notificar. E outra coisa que eu acho muito importante na consultoria, agora eu vou chegar na parte das palavrinhas mágicas. Eu acho que você sempre tem que fazer a proposta de consultoria paga com 2 palavrinhas mágicas. Quais são as 2 palavrinhas mágicas? Explicar todo o caso e tirar todas as dúvidas. Gente, não tem palavra mágica maior do que essa, não. A pessoa, pensa assim, a pessoa que tá te procurando pelaquele processo, ela tá cheia de dúvidas. E ela quer entender porque tá tudo grego aquele processo. O delegado disse uma coisa, o PM disse outra, o cara do inspetor disse outra na porta. Ela não tá sabendo nem o que tá acontecendo direito, ela não tá sabendo nem quais são os próximos passos. Então você vai dizer 2 palavras mágicas. Vou te explicar todo o processo eu vou te explicar. Tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer. E vou tirar todas as suas dúvidas. Todas as dúvidas que você tiver, eu vou tirar. Todas, absolutamente todas. E eu ainda vou te explicar como é que vai ser o andamento, tudo que vai acontecer. Então, isso é as palavras mágicas, tá certo? É muito importante. Explicar todo o caso e solucionar todas as dúvidas. Explicar todo o caso, solucionar todas as dúvidas. Gente, eu anoto isso aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Dá pra ver direitinho? Dá pra solucionar. Ver. Gente, eu sempre tenho isso. Eu tenho o meu script aqui de atendimento, eu só boto ele aqui. Quando vai começar, e eu vou fazendo 1, 2, 3, 4, e aí você fecha o contrato, gente. Você fecha o contrato. Então, é explicar todo o processo, solucionar todas as dúvidas. Essa é as palavras mágicas. É verdade. E aí você vai cobrar. Você vai cobrar a consultoria. Você vai cobrar. É R$300 para fazer isso. O processo é complexo, mas aí primeiro você vai dar a relevância da sua consultoria. Vai dizer, eu vou tirar todas as dúvidas, pode levar toda a família. Sabe por quê, gente? Que eu digo assim, pode levar toda a família, vou explicar para todo mundo, leve a maior quantidade de gente que gosta dele que você puder. Por que eu faço isso, gente? Por que eu peço para levar um monte de gente para consultoria? Dizer que eu vou tirar as dúvidas de todo mundo, que eu vou solucionar, explicar o processo para todo mundo, para a maior quantidade possível de pessoas. Por que eu digo isso? Por quê? Por que vocês acham que eu digo isso? Que eu peço para a maior quantidade possível de gente para consultoria. Leva a família toda. Eu digo assim, gente, leva a família toda para consultoria. Eu sempre digo isso.
Sabe por quê? Porque quanto mais gente me assistindo, quanto mais gente vendo o domínio que eu tenho do processo penal, quanto mais gente vendo o domínio que eu tenho dos procedimentos criminais, quanto mais gente vendo que eu sou boa no que eu faço, maior a minha rede de indicação. E não há nada melhor do que o boca a boca. Se eu tenho uma pessoa vendo a minha consultoria, só tem uma pessoa que vai propagar que eu sou boa por aí. Poxa, aquela advogada é boa. Eu nunca vi uma mulher para me explicar tão bem o processo, ela me tirou todas as dúvidas, ela me explicou tudo direitinho. Aí se eu tenho 5 pessoas ali me assistindo, ou 10 pessoas ali me assistindo, meu povo é 10 pessoas falando, a Fabiola é foda, entendeu? A Fabiola é boa, é boa. Então, quanto mais gente assistir o seu profissionalismo na consultoria, óbvio que é mais cansativo, são mais dúvidas, você vai perder mais tempo, mas é investimento, é investimento. A advocacia é nome, a advocacia é network. Quanto mais você investe no nome Fabiola Amorim, ou no nome Débora, ou no nome Giovana Cunha, ou no nome Marcela Bernardes, ou no nome Ana Toso. Aí que nome chique, gente. É que nome chique, gente. Ana Toso. Ana Toso. Muito chique esse nome, Ana Toso. Maior vai ser o seu network, maior vai ser as pessoas que vão te indicar. Porque aí, lembre, uma pessoa assistiu sua consultoria, então aquela pessoa já gostou de ti, ela gostou de ti, e aí ela vai propagar que ela gostou de ti. Aí vem uma família toda te assistindo. É um show, gente, é um espetáculo. A consultoria é um espetáculo, entendeu? É muito chique, mulher, teu nome, Toso. Então é um espetáculo. Quanto mais gente conhecer você, é um espetáculo, entendeu? É um espetáculo. Então, assim, sabe o que eu digo? Olha, pode levar toda a família. Eu vou tirar todas as dúvidas, lembre das palavrinhas mágicas. Eu vou tirar todas as dúvidas e prestar todos os esclarecimentos. Aí aquela família vai te assistir e aquela família vai dizer: que advogada é essa, meu povo? Aí quando algum estiver falando mal de ti, os outros vão falar bem, entendeu? Porque sempre tem, né, o que vai falar mal do seu trabalho, sempre tem, mas eu acho que aquela advogada tá enrolando. Aí vai vir os outros te defender e dizer: opa, aquela daquela consultoria de 2 horas que tirou todas as nossas dúvidas, não, eu amei aquela mulher. Então, gente, quanto mais gente sabendo do seu profissionalismo, quanto mais gente sabendo que você é boa, melhor é, melhor é. Então, assim, o segredo da consultoria, sem dúvida nenhuma, quais são as palavrinhas mágicas, gente? Digam aí. Porque se você sair dessa live, sem saber as palavrinhas mágicas da consultoria, você não viu a live. Você não viu a live. Até porque, hein, Fabiola, família, o que ela gosta é de atenção também. A partir do momento que o advogado dá atenção, explica tudo, tira todas as dúvidas, é sensacional. Acabou. Até porque o marketing ainda, o maior, é o boca a boca. Você está fazendo ali o marketing para a pessoa que está lá custodiada, o interno, e para a família. Então, assim, o network é fora do que você pode imaginar. Ótimo. Gente, batam um print aí para depois, quando acabar a live, vocês postarem, que agora vem as dicas finais e as mais valiosas, né? Que eu deixei para o final. Verdade. As mais valiosas. Então, assim, batam um print, depois me marca a Débora, marca as criminalistas de batom. E se as dicas foram relevantes, marca a gente, tá certo? Seguinte, o que você acha da gente falar agora do protocolo de consultoria para finalizar a live? Porque esse protocolo é muito importante. Eu separei ele aqui. Tá 5 passos, gente, aqui para você no protocolo de consultoria. Fabiola, fala que eu tô vendo muita gente pedindo aí nos comentários. E é isso aí. Vou explicar todo o processo e esclarecer todas as dúvidas. Vamos lá. Aperta o coraçãozinho aí que vem dica relevante agora. Seguinte, qual o protocolo de consultoria? Protocolos de consultoria. A gente, prestem atenção. Você vai começar escutando de forma empática. É muito importante você começar a escutar de forma empática. Deixa a família falar. Ela vem toda armada, entendeu? Ela vem toda armada. Como ela vem toda armada, o ideal é você desarmar ela. Como é que você desarma a família? Deixa ela falar, entendeu? Deixa ela falar como foi que aconteceu, deixa ela falar como foi a apreensão, deixa ela falar qual foi a primeira experiência dela na delegacia, ou se já teve experiências anteriores. Deixa ela falar. A partir do momento que a pessoa começa a desabafar com você, ela começa a aumentar o grau de confiança nela. Isso é provado, gente. Isso é provado. Cientificamente é provado. Quando você começa a desabafar com a pessoa, você começa a se desarmar, você começa a deixar a pessoa, vai confiando na pessoa, vai ganhando segurança na pessoa. Então, você vai escutar de forma empática. É muito importante escutar de forma empática. Deixa a pessoa falar. Mas aí você vai deixar a pessoa falar sem falar nada? Não, né? Você tem que mostrar ali quem é o advogado é você, quem é o técnico é você, quem foi que analisou o processo, quem tá ganhando ali na consultoria é você. Então você vai fazer pequenas pontuações. Tecnicamente, você vai dizer o quê? A pessoa começar a falar, ele foi preso, aí você vai dizer, ele foi preso mesmo, dia 10 de março de 2019.
Aí a pessoa já vai olhar pra sua cara. Por quê? Porque ela sabe que você estudou o processo desse jeito. Você dizendo essas informações, a pessoa vai entender que você estudou o processo. Aí ela vai dizer, ah, ele foi preso com droga, ele foi preso com isso. Aí você vai dizer, sim, ele foi preso com 800 gramas de cocaína. Né? Eu vi que foi 800 gramas de cocaína, mais 200 gramas de bicarbonato de sódio, mais uma balança de precisão. Pode continuar. Aí você manda ela continuar. É muito importante você fazer essas ponderações, entendeu? Essas ponderações técnicas, essas ponderações de data, quantidade de droga, do que foi apreendido, quanto tempo ele tá preso, gente, quanto tempo ele tá preso, anotem essa dica aí, anotem essa dica. Do quanto tempo ele tá preso, a gente passou de 1 hora de live, gente, já são 1 hora e 3 minutos de live já, viu? Vocês acham que deve continuar? O que vocês acham aí? Digam nos comentários. A gente passou de 1 hora. Tem coração? Eu não tô vendo coração, esse povo. Pois é, gente, vocês têm que interagir. Porque senão a gente fica mais. achando que tem que fechar a live, entendeu? Então, você vai dizer o quê? A outra aí fazendo muito bem, a Fabiola com 1. Dizer as datas, detalhes, ponderações técnicas, quanto tempo ele tá preso. Gente, o tempo que tá preso é música, é as músicas, tá certo? É a música. Quanto tempo tá preso é a música. Por quê? Porque a família sabe exatamente quantos dias são. São 48, são 50, são 51, 100, 102, 110. Você tem que saber. É o primeiro ponto de maior conexão com a família e o advogado. Saber quantos dias ele está preso. Aí você vai dizer, assim que ela começar, você vai dizer, eu sei que ele está exatamente há 102 dias preso. Gente, a família vai olhar para todos vão parar e olhar para você na mesma hora. Porque advogado nenhum fez isso. Advogado nenhum fez isso. Nenhum. Advogado nenhum fez isso. Só você faz isso, entendeu? Porque você sabe as dicas da Fabiola. Então, só você fez isso. Você vai dizer exatamente quantos dias ele tá preso. E é muito importante você dizer exatamente quantos dias ele tá preso. Por quê? Porque isso vai fazer o elo da confiança, entendeu? Entre você e o seu cliente. É o elo perfeito da confiança entre você e seu cliente. Aí você vai puxar um bate-papo prévio dos traços da vida pessoal do cliente, para saber onde é que ele estudou, se ele tem ensino superior, se ele tem carro, se ele não tem carro. Porque isso mostra o padrão de vida, então ajuda na precificação, tá certo? Aí você sempre vai questionar o que for falado, sabe, gente? Por que você vai questionar? É debate? Não. É só questionar por quê? Porque se você não questionar, às vezes a família, ela fantasia realidades. Então, ela precisa entender que existe ali uma pessoa crítica. Entendeu? Crítica. Porque tem fatos que são fantasiosos, assim, que são claramente mentirosos. E quanto mais você pegar a prática criminal, mais você vai perceber isso. Então, às vezes, a família tá te testando. Então, você vai questionar, sabe? E tem prova do que você tá falando? Tem alguma declaração? Tem alguma testemunha? Tem alguma coisa que possa te ajudar? Então, esses traços da vida pessoal do cliente é importante. E, principalmente, questionar, refletir, desconfiar e conferir o que está sendo falado para você. Atenção, gente, atenção. Isso é muita atenção. Agora é alerta. O que eu vou falar agora é muito importante. Prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Agora é decisivo. Nunca acreditem 100% no que o cliente de você está falando, não. Nunca. Nunca cometa esse amadorismo de acreditar 100% no que o cliente está falando. Nunca. Desconfie sempre. Agora, você vai deixar o cliente perceber que você está desconfiado? Não. Não. É técnico, entendeu? Você vai conferir. É muito importante. Os dados repassados pelo cliente sempre são eivados de emoção. O que é que significa isso? Às vezes são fantasiosos, às vezes é o aumentativo, às vezes a família mesmo tem uma vergonha de falar a verdade, sabe? Às vezes a família mesmo. Então é muito importante você desmistificar. Questionar, sabe? Não, mas me conte a verdade, eu tô aqui para preservar os melhores direitos, é a mim que você tem que contar a verdade dos fatos, porque eu não posso trabalhar e ser surpreendido pelo Ministério Público, a acusação, pelo delegado, pelo juiz. Então, eu preciso saber toda a realidade dos fatos. Então, é muito importante você questionar, tá certo? É muito importante você questionar. Então, sempre, absolutamente sempre analisar as coisas que o cliente está falando. E principalmente a documentação. Muito cuidado. E principalmente de trabalho externo, execução penal. Cuidado com a documentação que o cliente te entrega. Cuidado com a documentação que o cliente te entrega. Não é não, Débora? Importante. Você nunca sabe a autenticidade. Muito cuidado. Analise, sabe? Analise. Veja se aquilo é verdadeiro, se aquilo é correto. Analise bem.
Não é que não dê credibilidade, é que você precisa desconfiar, né? Desconfiar, porque nem sempre aquilo ali é 100%, né? O que está sendo falado. Às vezes existe ali uma desmistificação, às vezes a realidade é deturpada, então tem que ter muito cuidado. E é justamente isso. O que é que vai construir a sua autoridade profissional? É a consultoria. Se você faz uma consultoria boa, gente, é 80% do caminho para você pegar o processo, para você pegar o recurso, ou para você pegar o inquérito policial, pegar a custódia, pegar tudo, sabe? Pegar flagrante, pegar a custódia, pegar tudo. Por quê? Porque a consultoria é a chave, entendeu? É a chave para a fidelização do cliente. Eu tenho aqui anotado para vocês o quê? É a margem de confiança no trabalho, da credibilidade e da paz. Por que paz? Porque uma consultoria bem feita, ela diminui a desconfiança do seu trabalho. Entenderam? É O que vocês acham? Se você não faz uma verdade. consultoria bem feita, você não acha que você vai trabalhar com o pessoal ligando para você todo dia, não? Mandando mensagem para você todo dia, não? O que vocês acham? Com consultoria mal feita, gente, é a chave para o inferno na sua vida profissional. Agora, uma consultoria bem feita, do primeiro contato com o cliente à contratação, se você faz bem feito aquele contrato, é a paz que você precisa para poder trabalhar e exercer o seu profissionalismo, entendeu? Então, A Laila perguntando se vai ter caixa de perguntas. Gente, eu não sei. Juro Não pra vai dar vocês que eu não tempo, né? sei. É porque já tem mais de 1 hora de live, a gente vai já acabar. Eu tô dando só as dicas finais, são as dicas mais E a importantes. Vanessa tá falando pra você não esquecer do download dela. Eu vou fazer, eu só não consegui da live passada, porque a live caiu, né? Então ficou tudo preto aqui pra mim. Ó, prestem atenção. A margem de confiança no trabalho, a credibilidade e paz, a consultoria. É a margem de confiança e da paz. É exatamente isso. A paz que você precisa para poder trabalhar, a paz que você precisa para poder protocolar o seu habeas corpus, para você ir para o recurso ordinário no STJ, para poder você fazer uma boa audiência de instrução, está na consultoria que você faz bem feita. Porque se você faz uma consultoria mal feita, essa família fica com o pé atrás com você na consultoria, e mesmo assim ela te contrata, você pode ter absoluta certeza. Você não vai ter paz no seu trabalho. A família vai ficar desconfiando de você todo o tempo. Todo tempo. Vai ficar analisando o seu trabalho. Sim, vai ficar com o olho aberto. Vai ficar com o olho aberto. Então, assim, entenderam que a consultoria independente de você cobrar ou não, ela tem que ser formal, que tem que deixar claro o formalismo da consultoria, porque é a consultoria que transforma o trabalho em fidelização. É a consultoria, gente, a consultoria é o ponto mais importante da relação. É que transforma o trabalho ali, aquele honorários, em fidelização do cliente, que é tudo que a gente precisa, é a fidelização do cliente. Então, a gente tem que finalizar por hoje, porque passou de 1h10 de live, tá certo? Fabíola, o que vocês acham? Só falar um pouquinho rapidinho das criminalistas. Não, pode falar. Gente, eu agradeço muito pela participação de todos, muita participação. Eu convido a todas e a todos a seguirem o nosso Insta, Criminalistas de Batom. Lembrá-los que vai ter live a semana inteira. Bata um print, marca a gente. Se você gostou da live, se você gostou das dicas, foram dicas relevantes, foram dica bacana, marca aí, marca a Débora, marca Fabiola Amorim, _, e marca as Criminalistas de Batom. Isso. Criminalistas de Batom, Débora Dutra e Fabiola Amorim. Gostaram das dicas? Gostaram das dicas? Vamos associar a equipe das Criminalistas de Batom. Tem muitas das minhas alunas. Então, assim, vem um exército aí, gente, de criminalistas, viu? Vem um exército de criminalistas competentes, aguerridas, diligentes, combativas. Então, assim, a seara criminal vai ser dominada, viu? Já aviso desde agora que essa década da advocacia criminal vai ser diferente. Vai ter muita mulher empoderada aí exercendo a advocacia criminal com muita ética, viu? Lembrem da live passada, com muita ética, sobretudo ética, tá certo? A ética nem às vezes é conveniente, mas é necessária. Ética sobre qualquer coisa. Mesmo que ela não seja conveniente, mas ela é necessária. É a ética que faz o pulo do gato do profissional probo, do profissional idôneo, pro profissional que não é, tá certo? Então, agradeço a todos aqui. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Até a próxima. Um grande beijo. Fabiola, tá certo? muito obrigada, viu? Fiquei lisonjeada de dividir essa live. Eu que agradeço imensamente. Um grande beijo. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada.